O que faz uma igreja crescer? Uma resposta bastante comum no mundo de hoje é que uma igreja cresce através da busca pelo sucesso, pelo trabalho humano. Essa é uma das respostas que nós encontramos disponíveis por aí. Nos últimos tempos, a maior parte dos líderes de igrejas que surgem, eles confiam demais que são capazes de realizar algumas coisas, e eles acreditam que a igreja deles cresce por causa do trabalho e do esforço deles. E é por isso que essas igrejas, elas pensam que o crescimento da igreja vem do talento e da capacidade do líder. Pensam que vem do modelo ou do estilo adotado pela igreja, da qualidade da propaganda da igreja, da preparação de grandes eventos, da adoção de bons métodos de crescimento de igreja, da prática de fazer apelos comoventes e até mesmo do conforto oferecido pelo prédio. Tem muitos pastores de igrejas que acreditam nisso. Ou seja, nesse pensamento, para ter sucesso, basta você utilizar o modelo certo, as ferramentas certas e as estratégias certas. Só que o problema é que esse modelo, ele tem muita preocupação estrutural, muita confiança na força e na inteligência humana, pouquíssima preocupação com a Bíblia, com a revelação das Escrituras e com a teologia. Muito pouca preocupação com um caráter transformado pelo Evangelho. Esses são aqueles que estão fazendo igreja e estão em busca do sucesso. E geralmente, esse modelo de igreja se constrói em torno da figura do líder. Então as pessoas muitas vezes falam mais do nome do líder do que do nome de Jesus, o que é algo absolutamente errado. Ou falam mais do nome da igreja do que do nome de Jesus também. E também falam das conquistas da igreja. Só que o problema desse modelo de igreja é que esse tipo de igreja tem uma visão muito elevada a respeito de si mesmo, como a igreja de Laodiceia, de Apocalipse, que dizia de si mesma: sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas a forma como Jesus via aquela igreja é: vocês são pobres, cegos e nus. Então há igrejas que diante dos olhos humanos são prósperas, mas diante dos olhos de Deus não. Porque elas são autossuficientes e acreditam que elas crescem na força do braço e do esforço humano. Jesus teve que dizer para eles, para os laodicenses: eis que eu estou à porta e bato. Esse texto é muito utilizado para falar com pessoas não cristãs. Mas por incrível que pareça, eis que estou à porta e bato, é Jesus querendo entrar na igreja de Laodiceia. Porque no meio da nossa autossuficiência, Jesus fica do lado de fora. É isso que acontece com as igrejas que confiam demais nelas mesmas. E uma outra resposta que tem surgido a respeito do que faz uma igreja crescer, é que o que faz uma igreja crescer é a busca da fidelidade através da dependência de Deus. E antes de plantar Consumado, antes de a gente começar esse projeto, eu li um livro chamado Libertando o Ministério da Síndrome do Sucesso. E esse livro redefine o que é sucesso, redefine o significado do sucesso nos seguintes termos. Os capítulos são os seguintes: sucesso é fidelidade, sucesso é serviço, sucesso é amar, sucesso é crer, sucesso é oração, sucesso é santidade. Mas de uma forma resumida, nessa definição de sucesso, o livro busca dizer que os pastores e as igrejas locais deveriam se preocupar em ser fiéis ao Senhor e aprender a depender de Deus na construção dos seus ministérios. Então, nessa forma de pensamento, o crescimento de igreja não é avaliado de modo quantitativo. Quantas pessoas chegaram na igreja? Nesse modelo, se busca observar mais o qualitativo,
o quanto as pessoas estão se tornando maduras espiritualmente falando. Apesar de ter concordado com o autor e gostado do livro, eu percebo que muitas das igrejas que seguem essa linha acabam desenvolvendo um projeto muito inocente, do tipo, aluga um salão, enche de cadeira e vê no que dá. E o Charles Spurgeon, que é considerado por muitos o maior pregador de todos os tempos, há quem diga isso, ele faz uma crítica a líderes que são até muitas vezes fiéis e sinceros, mas que falham em desenvolver as suas competências. Eu vou ler a crítica do Spurgeon, 5 linhas, para você ter uma ideia. Olha o que ele escreve. Recebo inscrições de alguns bons homens que se destacam por enorme paixão e zelo, mas com uma inegável falta de cérebro. Olha que crítica que ele está fazendo. São irmãos que falam sem parar sobre coisa alguma, que pisoteiam e golpeiam a Bíblia, mas sem nenhum resultado. São sinceros, absolutamente sinceros, com um labor imenso, do tipo mais penoso, mas nada resulta desse esforço. Portanto, normalmente tenho rejeitado suas inscrições. Então, o que o Spurgeon está dizendo? É uma simplificação exagerada nós pensarmos que a única coisa que importa também é sermos fiéis. Isso é o mais importante, com certeza. Mas, por mais que nós dependemos de Deus, nós também precisamos trabalhar duro. A nossa parte, nós precisamos fazer. Então, nesse argumento também de nós dependemos de Deus, a gente corre risco de se tornar uma igreja em que as pessoas não se envolvem com o serviço ao reino. E aí eu volto à pergunta, o que faz uma igreja local crescer? Por um lado, alguns buscam o sucesso através do trabalho humano, e por outro, outros buscam a fidelidade através da dependência divina. Quem que está fazendo a coisa certa? Quem acha que é quem está confiando no trabalho humano? Quem acha que é quem está na dependência divina? Quem não acha nada? Quem nem sabe o que veio fazer aqui hoje? Eu vou responder essa pergunta de forma breve, falando de uma igreja da Bíblia, que é a igreja de Corinto. E um dos motivos pelos quais Paulo escreveu a carta de 1 aos Coríntios, é que ele ficou sabendo, através da família de uma mulher chamada Cloé, que estava acontecendo divisões no meio da igreja de Corinto. E ele também descobriu o porquê que essas divisões estavam acontecendo. É porque os membros da igreja, eles estavam tendo preferência por um líder em detrimento do outro. E eles chegavam até a se orgulhar e se dividir, e brigar, porque eles preferiam um líder e o outro preferia outro. Então era mais do que preferência, era um caso de idolatria, a ponto de algumas pessoas dizerem, não, nós somos de Paulo. Outros diziam, não, nós somos de Apolo. Outros diziam, nós somos de Cefas, que no caso aqui é Pedro. E também tem um grupo que dizia, eu não sou de nenhum desses, eu sou de Cristo. Alguns intérpretes acreditam que esse era o pior grupo, que não se submetia a nenhum dos líderes. Eles falavam, não, eu sou de Jesus. E longe de ser apenas uma questão de gosto pessoal, então, esses irmãos se enchendo de orgulho um contra o outro, eles estavam então idolatrando esses líderes. E o apóstolo Paulo, para corrigir esse equívoco, ele diz algumas palavras. Capítulo 1, versículo 10, ele diz, irmãos, eu rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, estejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. No versículo 12 ele diz, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? E no capítulo 3, versículo 5, ele diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem vocês creram. E aí então, nesse momento, Paulo dá a resposta à pergunta que eu comecei fazendo aqui. O que faz uma igreja crescer? Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então a resposta de Paulo, do porquê uma igreja cresce, eu resumiria dessa forma, trabalho, cooperação e graça divina principalmente.
Por quê? Porque quando ele diz eu plantei implica que a igreja cresce através do trabalho árduo. Apolo regou implica que a igreja cresce através da cooperação. Não é só o Paulo plantando, é o Apolo regando, é cada um fazendo o seu papel na igreja. E Deus deu o crescimento, significa que a causa do crescimento e a causa principal e última é a graça divina. É Deus quem dá crescimento à igreja. Quão ignorantes são aqueles homens que pensam que estão fazendo a igreja crescer na força do seu braço. Gente, quem faz a igreja crescer é Deus. É a graça dele, é o poder dele. E você consegue pensar isso dentro da figura agrícola? O agricultor vai e planta. Depois ele vai e rega. Mas o agricultor não tem o poder de ordenar para que a chuva venha. É isso que nós somos chamados a fazer no reino de Deus. A plantar e a regar, mas nós não temos controle sobre a chuva. Quem domina sobre as chuvas é Deus. Inclusive, Jesus acalmou uma tempestade. Ele fala com a chuva e a chuva o obedece. Sabe? É Deus que tem controle sobre as chuvas. É Ele quem dá crescimento à igreja. E é por isso que a conclusão de Paulo sobre essa ideia, essa divisão e essa idolatria dos cristãos de Corinto, em capítulo 3, versículo 7, é: nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus. Ou seja, a missão pertence primeiramente a Deus, mas ela é realizada no mundo através da igreja. E Deus nos chamou para ser cooperadores da sua obra. O problema é que há pastores que confiam tanto no seu próprio trabalho, método e estratégia, que esquecem que é Deus que dá o crescimento. E há pastores e igrejas que confiam e dependem tanto de Deus que não se dedicam no trabalho, na cooperação e na organização da igreja. Mas o que a igreja faz, ou melhor, o que faz a igreja crescer é sempre a graça divina através do trabalho e da cooperação do corpo de Cristo na missão de Deus. E aqui eu já estou encerrando. João Calvino, ele tinha uma máxima chamada orar e labutar, orar e trabalhar. É claro que ele estava falando disso no sentido da interpretação bíblica, mas isso se aplica à nossa vida cristã de uma forma geral. É como esse sermão que eu escrevi, que apesar de ter sido escrito por mim, ele é usado por Deus para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, algo que eu não sou capaz de fazer, para produzir fruto na vida daqueles que ouvem, algo que eu não posso fazer. Eu, no máximo, posso estudar o sermão, eu posso estudar o texto, eu posso chegar aqui e pregar o texto, mas somente o Espírito de Deus pode trazer fé ao coração, pode nos fazer responder essa mensagem. Então eu planto e rego enquanto eu faço isso. Mas Deus dá o crescimento em nós e na igreja, em todos os lugares. Portanto, capítulo 3, 21 ao 23. Ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes ou as futuras. Todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, uma vez que o mérito não é nosso, toda vez que uma igreja cresce, a gente não deve, em hipótese alguma, idolatrar homens. Sabe por quê? Inclusive, os homens vão morrer e a igreja de Deus vai continuar até ele voltar. Não pense no seu pastor como uma pessoa que é diferente, que é melhor. Não, eu sou um pecador como você. E em qualquer lugar que for, não idolatre nenhum homem. Todo homem é pecador. E nós também não podemos, nesse aniversário de 2 anos, idolatrar consumado e começar a falar: nossa igreja é tão boa. Primeiro que a igreja não é nossa, é de Deus. E a gente é tranqueira, gente. A gente está em processo de santificação, processo de transformação. Então a igreja vai te machucar, você vai machucar a gente. Isso faz parte do processo. Eu não quero ninguém saindo daqui falando: eu sou a consumado. Para com isso.
Quem somos nós, gente? Quem é consumado? Quem é Paulo? Nós somos servos desse Deus que dá crescimento à igreja. Porque o querer e o efetuar vem de Deus. Jesus disse: eu vos designei para que vades e deis frutos e para que o vosso fruto permaneça. E talvez você deve estar se perguntando, quem está errado? A gente deve buscar o crescimento numérico ou o crescimento em maturidade? Na verdade, a gente tem que obedecer a palavra e se dedicar no trabalho ao Senhor. E eu acredito que Deus produz os dois crescimentos. A gente não deve mirar isso, a gente deve mirar ser fiel ao Senhor, trabalhar pelo reino dele, tá? E então ele vai acrescentando as pessoas a cada dia e vai construindo a nossa maturidade. Então a minha oração nesses 2 anos de consumado é para que a graça de Deus nos faça trabalhar intensamente, cooperar constantemente e, acima de tudo, confiar na graça e no poder de Deus que dá crescimento à igreja. Eu acredito que a igreja vai continuar crescendo assim. Mas eu louvo a Deus também porque o Senhor tem nos dado essa lucidez de não buscar um número pelo número, não mais pessoas para a igreja. Gente, a gente não está buscando isso, a gente está buscando ser fiel, mas também trabalhar duro. E trabalhando duro, sendo fiel ao Senhor, Ele vai acrescentando a cada dia pessoas no corpo. E eu desejo que nós continuemos crescendo juntos, cuidando uns dos outros, desfrutando da melhor forma dessa comunhão, dessa alegria, de podermos adorar ao Senhor juntos como igreja. Isso é um privilégio maravilhoso. Louvado seja o Senhor por isso. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa breve meditação. A igreja de Corinto era uma igreja atrapalhada, como nós vemos nas Escrituras. Mas o Senhor conduziu o apóstolo Paulo a dizer, a igreja de Deus que está em Corinto, eles estavam agindo de forma imatura ali. Como nós também muitas vezes podemos agir dessa forma hoje. Mas, ó Deus, eu oro para que o Senhor dê crescimento à sua igreja nos 2 sentidos. Para que o Senhor acrescente aqueles que vão sendo salvos. E para que o Senhor também continue nos transformando na imago Christi, na imagem de Jesus Cristo, cada vez mais parecidos com o nosso Mestre e Senhor, aquele que nós imitamos. Pai, ajuda-nos a sermos pessoas mais humildes, a resplandecermos a Tua luz no mundo através de um caráter transformado. Obrigado, Senhor, por esses 2 anos. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui. Nós dependemos de Ti, nós não somos autossuficientes. Nós não temos condições nenhuma de dizer rico sou e de nada tenho falta, porque falta muita coisa para a gente. Nós não somos ricos, nós somos pobres. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Mas obrigado porque, sendo nós ainda pecadores, o Senhor nos enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, nos substituiu na cruz e nos deu a vida que não era nossa. Levou sobre si a nossa morte para nós vivermos a sua vida. E nós estamos aqui para celebrar isso, nesses 2 anos. Muito obrigado pelo teu sacrifício por nós, Senhor. Muito obrigado pelo teu sacrifício por nós, Senhor. Continua dando crescimento a essa igreja. Nós trabalharemos, mas nós precisamos do Senhor. Nós oraremos e labutaremos, e dependeremos, e trabalharemos. Não é uma coisa sem a outra. Não é trabalho sem independência, nem independência sem trabalho. É o Paulo planta, o Apolo rega. E Deus faz crescer. Continua administrando as suas chuvas, Pai. Nós podemos plantar, podemos regar. Mas só o Senhor pode fazer chover. Em nome de Jesus. Amém.